Vamos agora resolver aqui o exercício número 6, que diz o seguinte: para a reação entre o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, para formar aqui o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, foram obtidos os seguintes valores experimentalmente. Então, temos aqui uma tabela com dados experimentais. E a pergunta é: qual é a ordem desta reação? Bom, para que nós possamos saber qual é a ordem de uma reação química, nós temos que escrever a expressão da lei de velocidade e depois somar os expoentes que aparecem na expressão da lei de velocidade. Mas neste caso aqui temos uma tabela com dados experimentais. Isso significa que trata-se de uma reação não elementar. Então, nós não vamos levar os coeficientes que desta equação da reação e usar como expoentes da expressão da lei de velocidade. Primeiramente, nós temos que fazer a análise desta tabela. Depois da análise, nós vamos poder escrever a expressão da lei de velocidade. E só depois é que seremos capazes sim de determinar a ordem desta reação. Então, inicialmente, nós vamos colocar aqui que para o exercício número 6, vamos ter o seguinte: vamos escrever uma expressão hipotética da lei de velocidade. Então, vamos ter aqui que V vai ser igual a uma constante vezes aqui a concentração do dióxido de nitrogênio elevado a um expoente qualquer x, vezes aqui a concentração do monóxido de carbono elevado a um expoente y. Então, a soma desses dois expoentes aqui é que vai nos dar o que nós chamamos de ordem da reação. Então, neste caso, vamos ter que determinar o valor de x e de y. Então, para tal, nós vamos determinar primeiramente o valor de x. Então, vamos ter aqui ordem de NO2. Então, para determinarmos a ordem da reação em relação a um determinado reagente, nós temos que manter constante a concentração do outro reagente. Então, podemos reduzir essa expressão a uma expressão mais simples, como sendo esta. V vai ser igual a constante igual vezes, neste caso, a concentração do dióxido de nitrogênio elevado ao expoente x. Então, agora temos que procurar nesta tabela duas experiências em que a concentração do monóxido de carbono é constante e a concentração do dióxido de nitrogênio está a variar. Então, ora vejamos aqui, na experiência 1, a concentração do dióxido de nitrogênio é de 0,01. E na experiência 3, a concentração do dióxido de nitrogênio é de 0,04. Então, a concentração dessa substância está a variar. Mas nessas duas experiências também, notamos que a concentração, neste caso do monóxido, é constante. Ou seja, na experiência 1, a concentração do monóxido é de 0,02. Na experiência 3, a concentração do monóxido de carbono é de 0,02. Portanto, a concentração dessa substância é constante. Então, vamos pegar essas duas experiências, vamos escolher a experiência 1 e a experiência 3. Então, vamos escrever aqui experiência 1 e experiência 3. Vamos ter o seguinte. Então, o passo a seguir é só pegar os valores de cada experiência e substituir nessa expressão. Então, na experiência 1, a velocidade é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4, que vai ser igual a constante, vezes agora a concentração do dióxido de nitrogênio na experiência 1, que é de 0,01 elevado tudo isso a 1x. E na experiência 3, a velocidade é de 4 vezes 10 elevado a menos 4, é igual aqui a constante, vezes a concentração, neste caso, que é de 0,04 elevado a 1x. O passo a seguir é fazer uma relação entre essas duas velocidades, dividir a velocidade maior pela velocidade menor. Então, vamos ter aqui que 4 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4, isso vai ser igual a isto aqui. Então, vamos ter aqui constante vezes a concentração 0,04 elevado a 1x, e aqui constante vezes a concentração 0,01 elevado a 1x. Então, aqui podemos simplificar isto e isto. Então, vamos ter aqui que esta divisão vai ser igual a 4, isso vai ser igual a 4, simplificando aqui e aqui. E esta divisão aqui vai resultar em 4 elevado a x. Então, concluímos neste caso que x deve ser igual a 1. Então, já determinamos aqui o valor de x. Agora temos que determinar o valor de y. Então, vamos determinar a ordem do reagente monóxido de carbono. Então, vamos ter aqui ordem de CO. Então, para determinar a ordem deste reagente, temos que manter constante a concentração deste. Então, vamos ter aqui
a seguinte expressão. Vamos ter que V igual a constante vezes a concentração do monóxido de carbono elevado a um expoente Y. Então, na tabela, vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar duas experiências em que a concentração do dióxido de nitrogênio é constante e a do monóxido de carbono está a variar. Então, na experiência 1 e 2, nós notamos que a concentração do dióxido de nitrogênio mantém-se constante, não está a variar, mas a concentração do monóxido de carbono está a variar. Então, vamos escolher essas duas experiências. Então, vamos ter aqui que temos a experiência 1 e temos também a experiência 2. Então, na experiência 1, qual é a velocidade? É de 1 vezes 10 elevado a menos 4, igual, neste caso, a constante. Nós estamos a substituir agora os dados daquela experiência nessa expressão. Então, vezes aqui a concentração que vai ser, neste caso, de 0,02 elevado a um y. Na experiência 2, a velocidade é de 4 vezes 10 elevado a menos 4, igual agora a constante, vezes agora a concentração dessa substância que é de 0,04 elevado aqui a um y. Fazendo também uma relação entre essas velocidades, vamos dividir a velocidade maior pela menor, vamos ter o seguinte, que 4 vezes 10 elevado a menos 4, dividido isto aqui por 1 vezes 10 elevado a menos 4, isto vai ser igual a isto. Então aqui vamos ter aqui que constante vezes a concentração que é de 0,04 elevado a y. Aqui temos k vezes 0,02 elevado também a y. Então, fazendo também esta simplificação, vamos ter que esta operação vai ser igual a 4 e isto aqui vai ser igual a aqui. Simplificando aqui e aqui, então, efetuando esta divisão, nós vamos ter como resultado 2 elevado a y. Podemos reescrever o quadro da seguinte maneira, como sendo o quê? 2 elevado a 2 deve ser igual a 2 elevado a y. É uma equação exponencial, temos bases iguais, podemos igualar aqui os expoentes. Então, vamos dizer que y vai ser igual a 2. Então, já descobrimos também o valor de y. Então, podemos escrever a expressão da lei de velocidade, substituindo agora o valor de x e y. Vamos ter que V vai ser igual a constante vezes aqui a concentração do dióxido de nitrogênio, que vai ser igual a isto aqui, neste caso, a concentração, vezes aqui a concentração do monóxido, que é isto aqui, mas aqui temos o y como sendo 2, então vamos colocar 2. Aqui, o valor de x é 1, podemos colocar ou não, mas didaticamente podemos não colocar. Então, significa que aqui temos o expoente 1. Então, a expressão, de fato, da lei de velocidade que nós queremos é esta aqui. Então, o exercício pede o que? A ordem da reação. A ordem da reação é só somar os expoentes que aparecem aqui. Então, se eu tenho aqui 1 e 2, a soma vai ser esta aqui. A ordem, então, vai ser o quê? A ordem da reação. A ordem da reação vai ser o quê? 1 daqui mais 2 vai dar 3. Então, a ordem da reação é 3, ou seja, é uma reação de terceira ordem, esta aqui. Então, neste caso, a resposta correta seria a alternativa B. Vamos colocar aqui alternativa B.